Eu tenho certeza que tem coisas que eu vou falar aqui hoje que você não está lembrado, que às vezes você erra cálculos até de assuntos difíceis na matemática porque não sabe essas regrinhas daqui. Então, hoje eu vou falar para você sobre algumas regras de radiciação. Pega papel e caneta e vem comigo aqui para a tela do computador, vamos fazer nosso resumo juntos para que você de fato aprenda com qualidade. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre regras de radiciação, tá? Quando muita gente erra cálculos com operações básicas de radiciação e muita gente não sabe fatorar raízes, né? Porque você tem que lembrar que para eu somar ou subtrair raízes, eu tenho que ter as raízes iguais e os índices também iguais. Aqui, por exemplo, é como se fosse 1 mais 4, a resposta daria o quê? 5 raiz de 2. Eu não posso fazer, por exemplo, raiz de 18 mais raiz de 2. Isso aqui não pode acontecer. Eu não posso botar aqui raiz de 20. O que é que eu tenho que fazer? Se não der para fazer, realmente não faz. Como 18 é um número grande, que tem divisor, o que é que você vai tentar fazer? Fatorar ele. E como é que se fatora um número? Você pega ele, você vai fatorar assim, ó, por exemplo, começa sempre por números baixos, né, números primos. 18 dividido por 2 dá 9, 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então ficou, gente, você coloca em forma de potência, raiz de 18 é como se fosse raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Nesse caso aqui, quem está ao quadrado sai da raiz. A raiz de 9, né, não é 3, então vai ficar 3 raiz de 2 mais raiz de 2. Então observe que isso virou isso, então agora eu posso somar. 3 mais 1, 4, a resposta seria 4 raiz de 2. Então, para somar e subtrair, eu já quero que você anote que a regra é: eu preciso sempre manter a mesma raiz. Agora, para multiplicar, imagine que eu tenha raiz de 2 vezes raiz de 3. Pode, professora? Pode sim. Não tem problema nenhum, tá? Na soma e na subtração é que você não pode. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Não tem problema. Agora, imagine que eu tenho isso aqui, ó. Pode isso aqui? Não pode. Na multiplicação com índices diferentes, não pode, né? As bases podem ser diferentes, mas aqui o índice da raiz não pode. Eu tenho que fazer uma coisa que se chama artifício. A gente vai multiplicar por um número que faça com que eles fiquem com índices iguais. Por exemplo, se eu pensar, quem é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3? O 6. Então, eu teria que transformar os dois em raiz sexta. Para isso, eu teria que multiplicar esse por 3 e esse aqui por 2, concorda comigo? Então, 2 vezes 3, 6, só que aí eu tenho que pegar esse expoente aqui, que é 1, e também multiplicar, ficaria 2 a terceira. Aqui, eu também teria que multiplicar, então 1 vezes 2, aqui ficaria 2, e 3 vezes 2 ficou 6. Pronto, agora eu posso fazer minha conta. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, 8 vezes 9 vai dar quanto? 72. Pronto. Professora, posso tentar simplificar? Se você quiser simplificar, simplifica. O gabarito normalmente sempre vem simplificado. E aí a gente tem que fazer fatoração. E por fim, a divisão. Muita gente não sabe fazer divisão de raízes, né, gente? Então, por exemplo, se eu tenho aqui raiz de 6 dividido pela raiz de 2, pode? Pode. A mesma coisa da regra, ó, o índice tem que ser igual. O que não pode é quando os índices forem diferentes, que aí você tem que fazer a mesma propriedade. Porém, anota isso, a matemática não admite raiz no denominador. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 sobre raiz de 3, isso aqui não pode acontecer. Você vai fazer um processo chamado de racionalização. Já ouviu falar? Você multiplica tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz. Então, aqui ficaria 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, dá raiz de 9, que é 3. Observe que a raiz sumiu, né? O intuito é esse. Ah, professora, e se eu tiver um exemplo assim, 3 mais raiz de 5? Toda vez que na racionalização tiver um mais ou um menos, você vai ter que multiplicar tanto no numerador quanto no denominador, só que trocando o sinal. A racionalização deve ser feita assim, ó. A gente inverte, tá certo, gente? Então, aqui a gente vai fazer distributiva e vocês vão perceber que a raiz vai desaparecer. Vamos ver no denominador? 2 vezes 3, 6. 2 vezes raiz de 5 dá menos 2 raiz de 5. Beleza, agora aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 5, menos 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 3 dá mais 3 raiz de 5. E raiz de 5 vezes menos raiz de 5 dá menos raiz de 25, que é 5. Mas olha só, menos 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 vai cortar, gente. 9 menos 5 dá 4. Então, 6 menos 2 raiz. Perdão, vou fazer aqui na linha de baixo para ficar melhor para a gente, né? Então, vai ser 6 menos 2 raiz de 5 sobre 4. Se desse para eu simplificar os 2 por 4, eu simplificaria. Mas não dá, porque 6 não divide por 4. Eu posso deixar assim mesmo, sem problema. Lembrava dessas regras? Anota aí para mim, comenta, tá? Vai fazer concurso?
Vai fazer vestibular? Precisa aprender português e matemática com mais qualidade? Não esquece, hein? Professora Lacaciele Lopes, tá? Eu sou professora especializada em português e matemática para concursos, tá bom? Principalmente carreiras policiais e carreiras militares, como Marinha, Exército e Aeronáutica. Não esquece de curtir esse vídeo e comenta aí se você sabia todas essas regras. Um beijo, até o próximo vídeo.